Sabe quando a gente fala de carro, quase sempre o papo vai para o motor, né? Potência, torque. Mas hoje o nosso foco é outro. A gente vai mergulhar num sistema que é tão importante quanto o motor para a segurança, para o conforto e, olha só, até para o valor do carro, a carroceria. Então a pergunta é essa: o que a carroceria de um carro está tentando dizer? Sabe aquele barulhinho de vento que aparece na estrada? Ou aquela porta que parece que nunca fecha de primeira? Pois é, isso não é só um detalhe chato, não. São sinais, são pistas que a carroceria dá sobre como ela está. E ignorar esses sinais, bom, isso pode acabar virando um problema bem maior lá na frente. A carroceria é muito mais que só uma casca de metal, sabe? É um sistema superativo que nos protege do tempo, da chuva e, o mais importante, garante a nossa segurança. Nossa conversa aqui vai começar pelo lado de fora, com algo que parece bem simples, tipo o alinhamento de uma porta. Mas a gente vai fundo até entender a ciência por trás de toda essa proteção. Então vamos lá. Primeiro ponto, o alinhamento dos painéis. A gente olha para um carro e vê aquela linha perfeita, a porta encaixando direitinho. Pode parecer só estética, né? Mas a verdade é que tem muita engenharia de precisão por trás disso e isso afeta o carro como um todo. O lance é o seguinte: quando uma porta está desalinhada, ela compromete toda a vedação. E aí, já viu, né? Começa a entrar barulho, pode entrar água e até a segurança fica prejudicada. Por isso que as folgas entre as peças precisam ser iguaizinhas, tudo tem que estar perfeitamente nivelado. É um detalhe que vai muito, mas muito além da aparência. E como se faz esse alinhamento perfeito? Bom, o processo é bem lógico. Primeiro de tudo, o carro tem que estar num lugar plano. Aí os parafusos da dobradiça são um pouco afrouxados, só para permitir o ajuste. Com cuidado, usando um macaco para dar suporte e não forçar nada, a porta é ajustada até as folgas ficarem perfeitas, milimetricamente. Depois de apertar tudo, vem o teste de fogo, jogar água para ver se não vaza. É a prova final de que a vedação está 100%. É um trabalho de precisão, nada de força. Ok, porta alinhada, tudo certo. Mas e a vedação? De que adianta o alinhamento se a borracha não estiver boa? É aqui que entram as grandes heroínas silenciosas do carro, as borrachas de vedação. Elas são a nossa primeira linha de defesa contra o mundo lá fora. E o trabalho que essas borrachas fazem é, uau, impressionante. Pensa só, elas bloqueiam o barulho do vento, não deixam entrar água nem na chuva nem na lavagem, mantêm a poeira bem longe da cabine e ainda por cima ajudam o ar-condicionado a gelar mais rápido e a gastar menos. São um verdadeiro canivete suíço. E dá para ver a diferença na hora. Uma borracha boa, saudável, é flexível. E quando a porta fecha, ela veda mesmo. Agora, uma vedação gasta, essa não engana. Fica ressecada, cheia de rachaduras, às vezes até quebradiça. E aí, já sabe, é vazamento e barulho na certa. São sinais claros de que a proteção já é. Mas a boa notícia é que cuidar disso é bem fácil. Uma vez por mês, um pano úmido com sabão neutro para tirar a sujeira. Dá uma olhada para ver se não tem nenhum rasgo. E a cada 6 meses, aplicar um lubrificante de silicone para manter a borracha flexível. Coisa simples que evita uma dor de cabeça e um gasto bem maior lá na frente. Bom, agora vamos falar do inimigo número 1 de qualquer carroceria, a ferrugem. E olha, a ferrugem não é só uma manchinha feia na pintura, não. É um processo químico perigoso que, se a gente não cuidar, vai comendo o carro por dentro e pode comprometer a estrutura toda. Mas afinal, o que é a tal da corrosão? É química pura. O ferro que está no aço do carro reage com o oxigênio e com a umidade do ar. Pronto. Essa reação é o que a gente chama de ferrugem. É um processo que vai acontecendo devagarinho, mas ele não para. Pegar a ferrugem no comecinho é a chave de tudo. Então, é bom ficar de olho naqueles sinais. Manchinhas marrons, principalmente perto das rodas, ou então aquelas bolhas que aparecem debaixo da pintura. Se a tinta começa a descascar e o metal por baixo está com uma cor estranha, é um alerta. Até sujeira acumulada, principalmente na parte de baixo do carro, é um perigo, porque ela segura a umidade ali colada no metal. E se achar um pontinho de ferrugem? Se for pequeno, dá para resolver. O passo a passo é basicamente, primeiro, lixar ou usar uma escova de aço para tirar toda a ferrugem visível. Depois, entra um produto chamado conversor de ferrugem, que neutraliza o que sobrou. Em seguida, uma camada de primer para proteger o metal. E por fim, a tinta da cor do carro para selar tudo. Isso impede que a ferrugem se espalhe. Mas, como quase tudo na vida, prevenir é sempre melhor que remediar. Lavar o carro com frequência, principalmente por baixo, e passar uma boa cera de vez em quando, isso cria uma barreira de proteção contra a umidade. É muito, muito mais fácil e barato fazer isso do que ter que consertar a ferrugem depois. E por falar em prevenção, a própria indústria automotiva deu um passo gigantesco.
a troca do aço pelo alumínio. É uma evolução e tanto, cheia de benefícios, mas que também trouxe um monte de desafios novos para as oficinas. E por que alumínio? A resposta é uma palavra: peso. Quanto mais leve o carro, menos combustível ele gasta. Simples assim. É uma corrida constante por mais eficiência e o alumínio se tornou uma das estrelas dessa corrida. Para ter uma ideia do impacto disso, olhem o caso da picape Ford F-150. Quando a Ford trocou a carroceria dela de aço para alumínio, o carro ficou mais de 300 quilos mais leve. É muita coisa. Só que consertar alumínio é outra história. É um mundo completamente diferente. O alumínio espalha o calor muito rápido, então aquela solda tradicional do aço no alumínio não rola. Por isso as montadoras usam outras técnicas, tipo adesivos estruturais super fortes e rebites especiais. É quase tecnologia de avião. E tem mais, as ferramentas que mexem com aço não podem nem chegar perto do alumínio, senão a poeira contamina a peça. É um trabalho de precisão cirúrgica. E essa fala de um especialista do SESV Brasil resume bem o desafio. Ele diz que como muita gente não sabe como reparar o alumínio, acaba simplesmente trocando a peça inteira. E essa troca, que muitas vezes nem precisava acontecer, acaba deixando o conserto bem mais caro. Então, o ponto principal é o seguinte: o alumínio é ótimo para deixar o carro mais leve e econômico, sem dúvida. Mas o conserto não é para qualquer um. Precisa de gente treinada, de ferramenta específica, de um ambiente de trabalho controlado para garantir que a estrutura do carro continue segura. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que alguém for avaliar um carro, talvez valha a pena olhar um pouco além do motor. Olhar para a saúde da carroceria, da estrutura que protege todo mundo ali dentro. Porque no fim das contas, a carroceria de um carro, ela sempre tem uma boa história para contar.